Estamos juntos mais uma vez no seu programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que professam algum ramo do cristianismo passaram ou passarão em algum momento de sua vida a fazer parte da experiência do batismo, isto é, pelo menos enquanto permanecerem firmes nessa crença. Praticado de diferentes formas por diferentes igrejas, o batismo é um rito milenar de entrada no seguimento de Cristo, de modo que nenhum cristão terá uma filiação completa no cristianismo enquanto não passar pela experiência do batismo nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Isto não significa, contudo, que todas as pessoas que morreram sem a experiência do batismo, talvez por ignorância ou falta de oportunidade de experimentá-lo, estejam automaticamente condenadas. Cada caso é um caso. Veja a experiência do ladrão na cruz que se arrependeu de seus delitos. Ele não foi batizado e, mesmo assim, foi aceito no reino de Cristo. Situação idêntica pode acontecer com milhões de pessoas de outras culturas que nunca tiveram a oportunidade ou um contato com o cristianismo, mas foram fiéis àquela parcela de luz que possuíam. O apóstolo Paulo, após asseverar que para Deus não há acepção de pessoas, você pode ler isto em Romanos capítulo 2, verso 11, ainda esclarece o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Romanos 2, 14. O que ele quer dizer aqui é que, mesmo não dispondo da revelação escrita, estas pessoas que demonstram obediência às impressões do Espírito sobre a sua própria consciência, podem, por isto, ser sim salvas, mesmo que nunca tenham sido batizadas. Por outro lado, porém, há aqueles que recebem a mensagem cristã, o batismo se torna uma condição sine qua non para a entrada no chamado corpo místico de Cristo, que nada mais é do que uma imagem simbólica da igreja cristã. Veja esta ordem dada pelo próprio Jesus Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Agora, é importante lembrar que o batismo não pode ser um fim em si mesmo. Pelo contrário, ele é símbolo de algo muito maior. Já dizia o famoso teólogo Santo Agostinho, aludindo ao batismo: tire o espírito, e o que será água, se não água? Agora, o que muitos cristãos desconhecem, talvez até a maioria deles, é que o batismo não é uma invenção ou inovação do cristianismo. Ao contrário do que se supõe, o batismo já existia muito antes do início do movimento cristão. E para compreender as suas raízes, precisamos voltar aos tempos do judaísmo, aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus sempre se pautaram pelo rigor nas leis cerimoniais e de purificação. No livro de Levítico, encontramos em várias passagens mandamentos muito claros alusivos à purificação através da água, depois de, por exemplo, haver uma relação sexual ou um fluxo menstrual no caso das mulheres. Você pode encontrar isso em Levítico, capítulo 15, versos 10 e 11, Levíticos 16, verso 4 e outros textos do Pentateuco. De um modo geral, podemos ainda dizer que havia 3 tipos de lavagem cerimonial no judaísmo. E esses tipos podem também ser encontrados tanto na Bíblia, de maneira mais abrangente, quanto no Talmud, um tratado de leis, orações, costumes e folclores do judaísmo, compilado desde, provavelmente, os dias de Esdras até ao 6º ou 7º século depois de Cristo. Bem, os 2 tipos, portanto, de lavagem cerimonial seriam o tevlá, ou imersão. A pessoa, nesse caso, mergulhava-se a si mesma numa fonte d'água natural ou num tanque especialmente preparado para esse fim. Esse tanque era chamado de mikvet
e era prescrito para todos os judeus que desejassem participar dos rituais de sacrifício realizado no templo em Jerusalém, tanto os sacerdotes quanto os demais adoradores. O segundo tipo de purificação era o Netlá Yadaim, ou lavagem das mãos. Lavagem das mãos e também dos pés, antes, por exemplo, de uma refeição, antes de uma oração ou ao acordar de uma noite de sono. O religioso judeu deveria então cumprir esse rito a fim de ter certeza de que estava realmente purificado diante de Deus. Neste caso, um servo especialmente designado derramava as águas sobre as mãos do seu amo. De acordo com o que lemos em 1 Reis, capítulo 3, verso 11, Eliseu, antes de ser chamado para o ofício de profeta, desempenhava este papel de lavar as mãos de seu senhor, que no caso era o profeta Elias. Jesus também teve um episódio de debates com fariseus porque seus discípulos não cumpriram este ritual no momento da refeição, de acordo com o que lemos em Mateus, capítulo 15, versos 1 a 20. Note, não se tratava meramente de questões de higiene, mas purificação ritualística, um ato que depois Jesus fará questão de cumprir. Ele lavou pessoalmente os pés de seus discípulos antes de participarem juntos da ceia pascal em Jerusalém. E não podemos esquecer que Pilatos, ao lavar as suas mãos perante o público, ironizava, de certa forma, o ritual dos judeus ao declarar-se limpo do sangue de um inocente. Mas vamos falar mais do Tevlá, ou o mergulho, porque este está mais ligado às origens do batismo cristão. Depois de algum tempo, não podemos precisar o momento exato, mas mais provavelmente por volta do período do Segundo Templo em diante, gentios ou não-judeus que queriam se converter ao judaísmo também deveriam demonstrar a sua conversão através do batismo perante testemunhas. De acordo com Alfred Edersheim, que foi professor de História do Judaísmo em Oxford, aqueles gentios que se tornassem prosélitos de justiça ou prosélitos da aliança deveriam fazê-lo para serem admitidos na plena participação dos direitos de Israel, cumprindo o tríplice ritualismo da circuncisão, do batismo e do sacrifício. A imersão nas águas se tornava, assim, o reconhecimento simbólico de que toda mácula moral fora purificada. O rabino Maimônides, que viveu no século XII de nossa era, também escreveu: a pessoa que direciona o seu coração a fim de purificar sua alma da impureza espiritual, como pensamentos iníquos ou perversidades, se tornará pura à medida que determina em seu coração apartar-se dessas coisas e banhar-se nas águas de um puro conhecimento. O teor poético dele reforça o sentido vivo do ritual de mergulho. E por falar em mergulho, é bom que se saiba que o ritual sempre implicava numa submersão completa na água e nenhuma outra forma batismal poderia substituir isto. Esse é o sentido preciso da palavra tevlá em hebraico, que no Novo Testamento é traduzida pelas palavras baptisma, baptismos, baptismatos, bapto, todas de idêntico significado. Aliás, um claro exemplo do uso do termo em grego e, obviamente, do seu significado, vem de um antigo texto escrito por um médico e poeta chamado Nicander, que viveu por volta do ano 200 a.C. Ele narra uma receita de picles e usa duas palavras curiosas. A primeira é bapto e a segunda baptizo. Ele então inicia falando que o vegetal deveria ser primeiramente afundado, isto é, bapto, na água fervente, e em seguida mergulhado, baptizo, numa solução de vinagre. Veja, ambos os verbos referem-se à imersão do vegetal, sendo que a primeira tinha um sentido de ação rápida e temporária, enquanto a segunda produzia mudanças permanentes. Talvez tenha sido por isto que no Novo Testamento o segundo verbo, baptizo, tenha sido escolhido pelos apóstolos para traduzir aquela palavra hebraica, tevlá, ou seja, o nosso batismo em Cristo. Ele traz, neste caso, uma mudança permanente em nossa vida. Mas em ambos os casos, lembramos, o sentido sempre é de mergulhar, submergir. Logo,
qualquer rito batismal que não inclua uma imersão completa na água não está seguindo as prescrições descritas na Bíblia Sagrada. A arqueologia tem nos mostrado um retrato bem específico deste rito dos judeus nos dias do Novo Testamento. Aqui você tem os restos de uma casa do primeiro século situada no Monte Sião. Veja a banheira e do lado dela um tanque de purificações. Veja também este outro tanque mais bem preservado e datado do mesmo período. Esse aqui nos revela uma peculiaridade. O indivíduo deveria descer por uma escada e subir pela outra, indicando que desceu impuro e retornou limpo. E não é somente em Israel e nos tempos bíblicos que encontramos isso. Veja esse mikveh, este tanque judeu, encontrado em Siracusa, na Itália, e datado da Idade Média. Este outro foi localizado em Boskovice, República Tcheca, e abaixo dele temos o piso principal de uma sinagoga. Agora, é lógico que nem todos tinham a oportunidade de ter um tanque de purificação particular num dos cômodos de sua casa. Isto era um privilégio para ricos, um privilégio para poucos. Então as pessoas que não tinham esse privilégio se aglomeravam num tanque público, como o aleijado que Cristo curou em Betesda. Aqui você tem os restos do tanque original de Betesda, com muitas ruínas medievais que foram construídas acima dele. E esta é a escadaria remanescente do tanque de Siloé, que também tinha a mesma função. Uma reconstrução artística oferece a ideia do caminho que o peregrino tomava em direção ao templo após ser purificado nas águas. E por falar em tudo isto, quer conhecer mais uma curiosidade? Pois bem, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro e os demais apóstolos batizaram de uma só vez milhares de pessoas que aceitaram a Jesus como Messias. Isto foi num dia de Pentecostes. Agora, quando lemos isto no livro de Atos, a pergunta que fazemos é: onde foi que eles acharam água para batizarem de uma só vez tanta gente? Ora, considerando que o Espírito Santo fora derramado num cenáculo, mas que a pregação provavelmente aconteceu nas mediações do templo, essa parte em destaque nas proximidades da cidade velha de Jerusalém se torna uma forte candidata. Aqui foram encontradas várias ruínas de tanques de purificação normalmente usados no período do Segundo Templo. Ali ficavam as escadarias da antiga porta de Hulda, uma das mais largas entradas para o pátio sagrado do templo. Naquele mesmo lugar, certamente reuniam-se grande parte dos peregrinos que vinham de longe para as festividades religiosas de Jerusalém. E ali, provavelmente, Pedro fez o seu discurso impactante, conforme está registrado no livro de Atos. Portanto, foi provavelmente ali que 3.000 pessoas e depois outras 5.000 foram batizadas em nome de Jesus. Agora, um dos mais marcantes exemplos de batismo de purificação no judaísmo vem-nos da comunidade que habitou uma região do Mar Morto conhecida como Hirbet Qumran e que nos legou uma das mais importantes coleções de manuscritos antigos do judaísmo, os rolos do Mar Morto. A comunidade que um dia viveu neste platô estava ansiosamente à espera do seu Messias. Isto nós sabemos principalmente pela enorme quantidade de manuscritos que eles deixaram. Alguns consideraram que aquela comunidade era composta por essênios que acreditavam estar vivendo nos últimos dias da história deste mundo e, portanto, tinham de estar purificados de tudo aquilo que pudesse ser sujo ou que pudesse impedi-los de receber o seu Messias. Essa purificação, então, dos essênios significava tanto o cumprimento preciso da lei, quanto um ritual diário de ablução, ou seja, mergulhos em tanques cheios de água corrente. Quem nos dá esta informação é o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no 1º século depois de Cristo. Aqui você tem um dos tanques originais preparados para este ritual diário. Considerando que eles viviam no deserto e se diziam os preparadores do caminho do Senhor, o segundo Elias, etc., alguns fazem uma correlação entre essa comunidade do deserto e o trabalho de João Batista, o que de fato não é improvável. Contudo, existem duas diferenças básicas entre o batismo de João e o batismo dos essênios, que acabamos de mencionar.
A primeira é que o batismo dos essênios era de purificação, já o de João era um batismo de arrependimento. Isso quer dizer que os membros da comunidade batizavam-se todos os dias como sinal de que estavam limpos, puros, preparados para o Messias. Já o batismo praticado por João era para pessoas que se sentiam sujas, impuras, necessitando de arrependimento. Em segundo lugar, os essênios mergulhavam a si mesmos nas águas. João, por sua vez, batizava pessoalmente as pessoas. A outra novidade introduzida por João Batista foi a necessidade de que o batizando tinha de ser mergulhado por outra pessoa ali nas águas batismais. Portanto, repetimos, o batismo dos essênios era para pessoas que se sentiam perfeitas, purificadas, prontas. Já o batismo de João era para pessoas que se sentiam necessitadas de mudança, de conversão, de arrependimento. Confira o que está em Lucas, capítulo 3, verso 3, Atos, capítulo 19, verso 4, e você verá isto. Até que um dia, o próprio Cristo desce para ser batizado por João. Desorientado, ele mesmo questiona a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus Cristo, então, responde calmamente dizendo que ambos deveriam cumprir a justiça, isto é, a vontade do Pai. Aos poucos, o mesmo rito de batismo começa então a adentrar ao ministério de Cristo, isto enquanto ele ainda estava neste mundo. Veja o que dizem estes versos do Novo Testamento. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. João 3, 22. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. João 4, 1 a 3. Mas veja, o significado do batismo ainda sofreria mudanças nesse tempo de cristianismo. A igreja cristã não estava nesta época ainda completamente formada. O ministério dos discípulos era apenas algo embrionário, aliás, um embrião de algo muito superior que haveria de surgir no futuro. Logo, o seu sentido também seria um tanto distinto daquele batismo que praticamos hoje. Aliás, foi Paulo, isto mesmo, o apóstolo Paulo, quem complementou o que poderíamos chamar de teologia do batismo cristão, comparando o deitar, submergir e erguer das águas como sendo um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Ou seja, nós morremos para os nossos pecados, somos sepultados no nosso eu e renascemos para uma novidade de vida. Assim, o batismo se tornou um ritual de entrada, um rito de admissão no corpo de Cristo. Agora, tem uma coisa interessante aqui. No mesmo tempo em que os judeus faziam as suas abluções ritualísticas, isto é, os seus mergulhos batismais, o mundo pagão também tinha os que se envolviam em batismos. Alguns, é claro, só foram desenvolvidos no segundo século depois de Cristo. Contudo, desde os tempos do Egito e também da Babilônia, rituais pagãos envolvendo banhos de purificação tinham lugar na liturgia desses povos. A sua novidade em relação ao judaísmo eram as fórmulas de encantamento que eles invocavam, ou seja, purificar nas águas protegia o corpo contra maus espíritos e, por isto, quanto mais batismo fosse praticado, melhor seria. Talvez seja por isto que cristãos primitivos, certamente orientados por Jesus, resolveram reduzir o batismo a um único evento e não a um ritual diário, para que não fossem confundidos com o batismo dos pagãos, aquele batismo de proteção contra espíritos maus. Ao invés de serem constantemente rebatizados, os membros da igreja cristã primitiva preferiam celebrar a ceia do Senhor. E que fórmula eles usavam no ato do batismo? Esta pergunta surge no contexto de alguns religiosos que, ultimamente, têm considerado um erro o batismo em nome da Trindade. Isto, aquele batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem de Cristo em Mateus. Eles se apegam, em lugar disto, ao que está no livro de Atos, que, aparentemente, ordenava o batismo unicamente em nome de Jesus. Mas será que era mesmo assim? Vamos examinar com calma os fatos.
Em primeiro lugar, em nenhuma passagem do livro de Atos está dito que esses batizavam em nome de Jesus. Muito menos existe uma ordem para que se batize em nome de Jesus. As passagens que se mencionam e que você pode ler depois com calma em casa, tome nota. São elas Atos capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 8, verso 16, Atos capítulo 10, verso 48 e Atos capítulo 19, verso 5. Em nenhum desses textos temos uma ordem direta de Cristo. Nenhum deles diz, batizai em nome de Jesus. Aliás, estes textos nem são uniformes, o que era de se esperar caso se tratasse de uma fórmula batismal. A primeira e a terceira passagem dizem que eles eram batizados em nome de Jesus Cristo. Já a segunda e a quarta dizem que são batizados em nome do Senhor Jesus. Você percebeu a importância de anotarmos estas diferenças nas expressões? Afinal de contas, se trata de um rito, de uma ordem, de uma fórmula, como ela deveria ser? Deveria ser batismo em nome de Jesus, batismo em nome de Jesus Cristo ou batismo em nome do Senhor Jesus. Todas essas fórmulas estão no livro de Atos. Como você pode ver, não se trata então de uma fórmula, e sim de uma descrição acerca da autoridade em nome da qual os discípulos exerciam o ato de batizar. Ademais, vários autores do primeiro século, como Tertuliano, Clemente, Cipriano e outros, indicavam que o batismo que os cristãos faziam naquele tempo era, sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses autores viveram muitos anos antes do chamado Concílio de Niceia, que, segundo a argumentação feita pelos críticos, foi onde se iniciou o batismo em nome da Trindade Celestial. Tal afirmação não procede em termos históricos. Falando em autores antigos, todos os relatos mais antigos que temos, datados até por volta do ano 200 depois de Cristo, nos dão a entender que o batismo cristão não podia acontecer sem um programa intensivo de doutrinamento do candidato e treinamento, conforme eles mesmos diziam, para enfrentar o combate espiritual contra o inimigo de Deus. Em sua evolução através dos primeiros 4 ou 5 séculos, o complexo sistema de iniciação cristã veio a incluir 5 fases relativamente distintas de preparação do candidato. Essas fases incluíam exame preliminar, instrução pré-batismal, demonstração de piedade cristã, o batismo propriamente dito e uma última instrução pós-batismal a fim de firmar o sujeito na fé. Por exemplo, pessoas que trabalhavam no circo romano ou que trabalhavam como gladiadores, ou ainda como modeladores de ídolos e outros ofícios, tinham de abandonar a sua profissão antes mesmo de poderem ser aceitos como membros da igreja cristã. E tem mais. Com todo esse contexto em mente, o mais provável é que apenas adultos fossem aceitos para serem batizados na igreja. Crianças recém-nascidas? Jamais. Tanto que o Didache, ou Ensino dos 12 Apóstolos, escrito por volta do ano 100 de nossa era, determina o jejum por parte daquele que se batiza, algo evidentemente impensável no caso de uma criança. Algumas inscrições datadas no 2º século chamam crianças de filhos de Deus, mas isto não implica que já fossem batizadas. Contudo, é fato que Irineu e Hipólito parecem aludir a uma prática de batismo infantil já existente por volta do 2º século depois de Cristo. Mas veja, essas crianças podem ser juvenis ou pré-adolescentes e não necessariamente recém-nascidos. Agora, mesmo que recém-nascidos fossem batizados, se nos basearmos prioritariamente na Bíblia, fica muito difícil sustentar um batismo que não seja numa fase em que a pessoa esteja adulta, ou pelo menos em condições mínimas de escolher o caminho espiritual ao qual deveria seguir. Mas talvez você que nos assiste deve estar fazendo uma pergunta aí. Os cristãos primitivos não eram por demais severos para receber alguém dentro da igreja, ter que deixar a profissão, vários e vários períodos de preparação? Não seriam eles muito rigorosos na aceitação de alguém para o batismo? É possível que sim.
Pelos padrões modernos de aceitação, aquele comportamento da igreja cristã parece até um tanto legalista. Mas nós devemos nos lembrar que, bem diferentes de nós, aqueles cristãos sofriam constantemente perseguições por causa da sua fé. Eles eram perseguidos pelo governo de Roma, eram perseguidos pelos judeus e também perseguidos pelos religiosos pagãos. Eles tinham que pagar um preço muito alto para dizerem que eram servos de Cristo. E por isso mesmo, eles sabiam que não podia haver na igreja quem não estivesse realmente disposto a padecer por sua fé. E isto é algo muito sério. E quanto a você que vive hoje no século XXI? Você que diz ser um seguidor de Cristo, você já experimentou essa experiência do batismo? Esse batismo que a Bíblia fala, o batismo nas águas, feito numa época em que você pode realmente escolher com consciência seguir a Jesus Cristo? Se a sua resposta é não, deixe-me perguntar-lhe, o que você está esperando? Não está na hora de se tornar uma nova criatura, moldada pela graça de Deus? Veja, eu não estou dizendo que o batismo vai salvar você. O batismo também não é um banho de purificação contra mal olhado. O batismo é uma demonstração pública, exterior, daquilo que aconteceu no seu coração. É uma forma de demonstrar às pessoas que você realmente aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, estude a Palavra de Deus, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida e demonstre isto através do batismo nas águas, o seu casamento público com Cristo Jesus. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós temos outro encontro para mais um estudo da Palavra de Deus e das verdades divinas. Portanto, não perca o nosso programa aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!